Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Quem está ansioso aqui, quem veio cheio de expectativa para receber aquilo que o Senhor tem? Você, né, Yasmin? Para receber aquilo que o Senhor tem para derramar hoje sobre as nossas vidas. Amém? E só 2 pessoas, Senhor. Não faz conforme. Opa, Senhor, aumentou. Vai fazendo. Amém? Gênesis capítulo 37. Vamos lá para o verso... Desculpa, 37 não. Depois a gente volta. 39, verso 1. Gênesis capítulo 39, verso 1. Quem achou? Glória a Deus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 39, verso 1 diz assim: Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Agora vamos lá para o verso 19. Verso 19 diz assim: Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o Deus que está com você. Logo quando eu me converti, e aí, né, nova convertida, eu li os evangelhos e tal, mas eu fui ler o livro de Gênesis, né? A gente sempre pensa assim, vou começar a Bíblia desde o começo e tal. E aí eu fui ler o livro de Gênesis e algumas histórias, tem muitas histórias no livro de Gênesis. E entre as histórias do livro de Gênesis, a que mais me chamou a atenção é a história de José. E é a minha história preferida. Quem me conhece sabe quando eu falo assim, se você tivesse oportunidade de sentar com alguém para tomar um café fora Jesus, com quem você queria, qual personagem bíblico você queria? Vocês já pararam para pensar qual personagem bíblico você ia querer tomar um café? Sentar na mesa com ele e falar, me conta como é que foi naquela época, né? Como que você passou, o que você... Fora Jesus, tá, gente? Mas, Jesus, não. Todo mundo aqui, claro que ia escolher Jesus. A gente está tirando Jesus da lista porque Jesus é unanimidade. Vamos tirar Jesus e um outro personagem. Eu confesso que tem 2 pessoas na Bíblia. Tem muita gente que eu admiro na Bíblia, mas existem 2 pessoas que... Sabe aquelas pessoas que te intrigam assim? É o José e se eu não me engano, eu acredito que seja a Sunamita, que Eliseu, ele deu um filho para ela, não é isso, Sunamita?
a sunamita porque eu fico injuriada. É assim que a gente fala no Nordeste? Não. Eu fico injuriada. Como que aquela mulher conseguiu estar com o filho dela morto em cima de uma cama e alguém parar ela no caminho, ela atrás do profeta? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, ela não estava bem, ela não estava no estado normal dela, porque eu me imagino naquela cena, me imagino se fosse eu, já sairia da casa gritando. Ela não, ela foi focada quando perguntaram para ela, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo em perfeita ordem. Então realmente esses dois personagens bíblicos, mas é claro que se eu tivesse que escolher um dos dois, o José seria o meu preferido. E eu amo a história de José, até porque depois eu fui entender, né? José, ele tipifica, é um tipo de Cristo. E depois, quando eu fui comparar a história, né, de um com o outro, o quanto tem a ver com a história de Cristo, a história de José. Mas eu confesso que, como recém-convertida, eu li a história de José e eu fiquei assim, impressionada. Que eu disse, não pode ser. Esse homem, ele é fora de série. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi injustiçado. E o cara passou por tudo isso. E você não vê que José se tornou um mau caráter? Você não vê José tentando se defender? Você não vê José falando mal da vida dos outros? Você não vê José, né, com um espírito de vingança, querendo se vingar por aquilo que fizeram com ele? Então, realmente, porque, sabe, quando você fala, é aquela história, né, às vezes de conto de fada, a pessoa sofre, e aí no final dá tudo certo. Então, a história de José, ela era mais ou menos assim para mim, né? E eu fiquei muito encantada, porque eu falei, uau, como que ele pôde passar por tudo isso? Como que ele conseguiu? E por que eu li esses dois versos para você, essas duas passagens? E eu quero te falar com o Deus que está com você. Eu quero te falar sobre o Deus que está com você. Mas antes eu quero te contar um pouquinho. Eu não sei se você conhece a história de José, mas eu quero te contextualizar. José era um jovem, filho de Jacó. Ele tinha 17 anos. E ele era o filho preferido do pai dele, né? Eram 12 filhos ali, Benjamim, o mais novo. José era o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. E era a mulher que desde o começo ele queria se casar com ela. Só que por conta lá de Labão, que trocou, ele se casou primeiro com Lia, foi enganado. Então José era o primeiro filho de Raquel. E José também era o fim da esterilidade de Raquel. Porque Raquel era estéril. Então, quando José nasce, né, se põe um fim na esterilidade de Raquel. E aí, José é esse filho que é a paixão do pai dele, porque a Bíblia diz que o pai dele, né, José era filho da velhice, né? E a Bíblia deixa claro que Jacó preferia José mais do que os outros filhos. E aí só uma observação, cabe a nós pais, quem tem mais de um filho, termos cuidado com esse negócio de preferência. Preferência, ó, o outro já está ali puxando a camisa, entendeu? A preferência é algo perigoso dentro de uma família. E filho, vou falar agora como filho, sempre vai achar que o pai prefere mais um que o outro. Gente, sempre, o pai fez um agrado, mas tá vendo, gosta mais dele, porque comigo não é assim, e não sei o quê. Filho já tem essa tendência, né? De se achar, oh meu Deus, prefere mais o fulano do que eu. Ou então quando você está no lugar de José, eu sou o preferido mesmo. E na verdade a Bíblia nos ensina e nos dá alguns exemplos disso, que isso não é a maneira certa. Nós sabemos que como pais amamos os nossos filhos igualmente, mas às vezes erramos sim nas nossas atitudes. E precisamos estar atentos com isso. Às vezes nós acabamos privilegiando um filho mais do que o outro. E aquele filho que vê que um outro filho, o irmão, tem privilégio, acaba sendo causado dentro deles feridas. É por isso que nós, igreja, não podemos educar os nossos filhos sem a orientação do Senhor. E depois eu vou te explicar o por isso, porque é tão importante que o Espírito Santo fale com você na educação dos seus filhos.
E aí José, esse menino, e José, né, muito ali junto do pai, chega com o pai e sempre conta tudo aquilo que os irmãos dele estão fazendo, né? Os outros irmãos meio rebeldes, meio desobedientes. E aí José vai e conta para o pai sempre o que eles estão fazendo. E Jacó dá uma missão para ele. José, eu quero que você vá até Siquém. Eu quero que você veja lá como que seus irmãos estão pastoreando. Eu quero que você vá lá e dê uma olhada neles. E depois você volte para me contar, veja como está tudo lá. Isso já era algo que José fazia. Veja. Vamos, irmão. Eu estava até coisando. Está um pouquinho alto, né? E deixa eu voltar ao pensamento. Tá. E aí, Jacó fala para José ir até lá, Siquém. Só que o que acontece, né? Quando chega a Siquém, os irmãos de José não estão lá. Eles foram para Dotã, outra cidade. E aí José encontra alguém, ele fala, olha, eles não estão aqui, eu ouvi dizer que eles foram lá para Dotã, pastorear lá, José vai atrás. E quando eles veem José, eles também veem a oportunidade, cheios de raiva, porque nesse meio tempo José tem 2 sonhos. E José, né, muito empolgado, e chega com os irmãos e conta os sonhos que ele teve, que feixes iam se dobrar diante dele, o feixe dele ficava em pé, e depois que o sol, a lua e as estrelas também se prostravam diante dele, e os irmãos já tomados de ódio, tomados de inveja, quando vem José, vem também uma oportunidade de acabar com a vida dele. Só que alguém, né, um irmão chamado Rubem diz, não vamos, e eles traçam um plano ali para matar José, não vamos matá-lo, né, vamos jogar ele aí dentro de uma cisterna e tal. A ideia de Rubem era chegar e depois voltar e resgatar José. Ele sabia o quanto que José era importante para o pai dele, apesar de não gostar dele. E aí ele chega, monta aquele plano, Rubem vai ali fazer alguma coisa. Estão em Dotã e lá vem uma caravana. E essa caravana está indo para o Egito, né? Mercadores, negociadores, midianitas, ismaelitas estão indo para o Egito. Aí Judá tem uma ideia. Quer saber? Não vamos matar ele, não. Ele é nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. Vamos vender eles. Vamos vender ele para os ismaelitas, né? Assim ainda vai dar um dinheiro para a gente pega a túnica dele, porque José tinha uma túnica muito bonita que o pai dele tinha feito para ele, isso diferenciava ele entre os irmãos, isso também falava que provavelmente ele seria o sucessor. E aí vamos pegar a túnica dele e vamos vendê-lo. E os irmãos dele fazem isso, pegam a túnica de José, melam a túnica de José com sangue e voltam para o pai e dizem que José está morto. Vendem José para o Egito e dizem que José está morto. Que um animal, provavelmente feroz, devorou José e que eles só encontraram aquela túnica. E aí começa, né, o grande processo da vida de José. E aí José é levado como prisioneiro para o Egito. Vendido por seus irmãos, traído por seus irmãos, José chega no Egito. E por pura coincidência, só que não, José é comprado por Potifar, o guarda oficial do rei. E aí José é comprado por um homem que tem bastante posse, né? Que tem um lugar na sociedade, vai morar na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que é essa aqui, que o Senhor estava com José. Quando José foi traído pelos irmãos dele e enviado para o Egito, e no Egito ele foi comprado por Potifar, a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. E que tudo que José fez na casa de Potifar prosperava. Ia bem porque o Senhor estava com ele, que Potifar viu o Senhor na vida de José e por isso colocou toda a administração daquilo que ele tinha nas mãos de José. José era apenas um garoto, né? 17 anos. Mas o Senhor estava com José. E aí José trabalha na casa de Potifar, prospera a vida de Potifar, mas nós vamos ver um outro desafio, um outro obstáculo que acontece na vida de José. Tem uma mulher, a mulher de Potifar, ela acha José muito bonito e ela quer se deitar com José.
Ela quer manter uma relação sexual com José. Mas José era um homem temente a Deus. Apesar daquilo ter acontecido com ele, apesar dos próprios irmãos dele terem o traído, ele diz não para aquela mulher. Aquela mulher que era a sua senhora, né? Era a mulher do seu senhor, que tinha autoridade. Só que sabe o que eu acho incrível? Porque José diz assim, não, eu não posso fazer isso porque eu vou estar pecando contra Deus. José diz assim, Potifar, o seu marido, ele entregou tudo nas minhas mãos. Né? Tudo. Só que ele poderia ter falado assim, poxa, eu não vou fazer isso com ele. Mas ele diz, não, eu não posso fazer isso porque eu estarei pecando contra Deus. Isso mostra que José era um homem temente a Deus. Ele realmente andava com o Senhor. E aí essa mulher arma um plano, depois de muitas, inúmeras tentativas para José ficar com ela. Ele diz não, ele não cede aos desejos dela, ela arma um plano. Numa dessas vezes que ela tenta agarrá-lo, ele consegue escapar, ela fica com a roupa dele, e lá vem a roupa de novo, e fica com a roupa de José, e começa a gritar para os funcionários e dizer que José tentou violentá-la, que José tentou agarrá-la. E eu imagino os funcionários que estavam muito antes lá de José chegar, talvez alguns dele até esperando uma promoção. Meu Deus, e José chega de uma hora para outra e já se torna, né, o serviçal que tem mais autoridade dentro daquela casa. E aí Potifar chega, aquela mulher conta para Potifar o que foi que aconteceu, a versão dela. E aí mais uma vez, escute, quando eu estava lendo, antes de ir para os próximos versículos, eu falei, acabou para José, vai ser morto. Não, José não é morto. Porque hoje em dia, por muito menos, a gente já mata uma pessoa. Imagina um homem, grande autoridade, chegando na sua casa, o oficial da guarda do rei, e a sua mulher falando assim, olha, tentou me violentar, me agarrou e tirou minha roupa e bababá, e contou a versão dela. Mas aquele homem de novo não mata José, ele apenas coloca José dentro de uma prisão. E aí a Bíblia conta para mim, para você, que quando José vai para dentro de uma prisão, o Senhor estava com ele. E que dentro daquela prisão, ele recebe graça e favor de Deus. E olha só, ele entra na prisão e ele passa a ser o melhor prisioneiro, aquele que pega toda a autoridade dentro de uma prisão e que vai tomar conta de tudo aquilo para o carcereiro, para o chefe da prisão. Depois do chefe, José novamente. E aí você vê a Bíblia falando de novo, e o Senhor estava com ele. Mas a pergunta que eu tenho para falar para você é, será que o Senhor estava com José somente nessas duas situações? Será que o Senhor estava com José somente quando José foi enviado para a casa de Potifar? Ou será que o Senhor estava com José quando José foi enviado para uma prisão? Primeiro José é traído e vai parar no Egito, em outra nação, vai ser vendido como um escravo. Depois José é acusado injustamente, injustiçado, não se defende. Vai parar numa prisão porque fez a vontade de Deus, porque disse não. E aí vai parar numa prisão, e a Bíblia fala para mim, para você, e o Senhor estava com ele. E quando eu conheci a história de José, eu confesso para vocês que quando eu li e o Senhor estava com ele, eu fiquei eufórica. Porque eu disse, Deus, se o Senhor estava com José, o Senhor também precisa estar comigo? Porque quando você lê e o Senhor estava com ele, eu disse, e o que eu faço para que o Senhor esteja comigo? Eu quero te falar que o Senhor está com você porque Deus, Ele é um Deus que não mente. Ele não perde o controle, entenda isso. Deus, Ele nunca perde o controle. Tantas vezes na nossa vida nós achamos que nós estamos Deus dará. É assim que a gente fala. Não, eu tô pelo vento. É assim mesmo. Não é verdade. E
isso não é verdade. Deus não perde o controle. Sabe quando que começa a história de José? A história de José começa no capítulo 15 em Gênesis. Vamos ver? Capítulo 15, verso 12. Capítulo 15, verso 12. Deus está tendo uma conversa com Abraão e ele diz assim: enquanto o sol se punha, Abraão caiu em um sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, Abraão, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Essa terra que esse povo ocupa hoje, Abraão, ela é dos seus descendentes. José foi a pessoa que chegou no Egito primeiro para receber o povo que o Senhor falou com Abraão que iria ser escravo numa outra nação. Sabe? E muitas vezes a gente acha, porque Deus perdeu o controle. Não, Deus, Ele está com você porque Ele escreveu a sua história. É isso que diz o Salmo 139. Deus está falando aqui: Abraão, vou te dar, eu já falei isso aqui, eu vou te dar como é o nome? Quando a gente vai assistir o filme, que a gente fala? Não, o trailer não, spoiler. Abraão, vou te dar um spoiler, né? Abraão, vou te dar um spoiler do que vai acontecer, Abraão. Abraão, deixa eu te falar, já está tudo escrito, Abraão. Já está tudo esquematizado, Abraão. Já está. Você vai ter muitos. Abraão, sua descendência vai ser enorme. Senhor, não pode, eu não tenho nenhum filho. Quando essa conversa acontece, Abraão não tinha nenhum filho. Ele pergunta se é o servo dele que vai ser o herdeiro dele. O Senhor diz: não, Abraão. Não, porque eu sou o Deus que te escolheu e eu sou um Deus que não minto, eu cumpro as minhas promessas. E aí José nasce, José é enviado pelo Egito. E eu quero te falar que apesar de a Bíblia dizer o Senhor estava com José, nós conseguimos ver que o Senhor estava com José era muito antes. Quando ele dá sonhos para falar para José qual vai ser o propósito da vida de José. Quando o pai de José manda José ir até Siquém. Só que os irmãos dele estão em Dotã. E você sabia que Dotã era a passagem para ir para o Egito? Porque lá tinha abundância de água. Então as pessoas passavam por lá, as caravanas passavam por lá. Se os irmãos de José matam José em Siquém, se eles estão em Siquém, talvez ninguém encontraria, ninguém veria, não chegaria no Egito. Mas não, eles estão aonde? Eles estão exatamente onde eles têm que estar, em Dotã. E aí em Dotã as caravanas passam e eles pensam: vamos vender José. E José é vendido e José vai para o Egito.
E aí você vê José no Egito e você vê a bondade de Deus. Aí depois você vê José honrando o Senhor. Aí depois você vê José sendo mandado para uma prisão. E você vê de novo, José não foi morto. José foi enviado para uma prisão. E você vê de novo, o Senhor está com José. Porque aquele que escreveu a tua história, Ele está com você. Não importa o que você passe. Mas muitas vezes você se sente sozinho, você acha que você está abandonado, você acha não tem ninguém por mim, e você não consegue ver o agir de Deus na sua vida. Será que naquele momento José estava? Não, Senhor, eu sonhei totalmente o contrário daquilo que está acontecendo hoje na minha vida. Até ontem eu era o filho preferido do meu pai. Até ontem eu usava uma túnica toda colorida, toda bonita. Eu tinha um futuro pela frente. Agora eu estou em outra nação. Agora eu estou dentro de uma prisão. Por algo que eu nem fiz. Por algo que eu nem cometi. Sabe? Mas o Deus que nos escolhe, o Deus do Salmo 139, você precisa entender isso. Ele não abandona você. O Deus que diz que antes de você nascer, antes do primeiro dia da sua vida existir, Ele já te conhecia, Ele já havia escrito toda a tua história. Você precisa entender, esse Deus não abandona você, não importa o que você esteja passando. E aí José se torna, muito importante dentro da prisão. E os anos se passam. José só vai assumir o governo no Egito com 30 anos. Mas 2 anos antes disso acontecer, 2 pessoas importantes são mandadas para dentro daquela prisão. Um copeiro e um padeiro. José decifra, fala para eles o sonho deles, dá ali, o significado do sonho deles. E José, depois de tanto tempo, escute, eu quero falar algo para você. José não queria estar naquele lugar. Às vezes nós passamos coisas e processos e nós queremos sair daquele lugar, mas hoje você precisa entender, isso é necessário. Às vezes você está perguntando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, isso não estava na minha história, não foi assim que eu desenhei, eu tinha escolhido outra coisa, por que eu estou passando por isso? Entenda, é necessário, é necessário. O Senhor manda aqueles 2 homens para aquele lugar e José decifra o sonho deles e José fala assim para eles, Capítulo 40, você não precisa abrir a sua Bíblia. Capítulo 40, no verso 14, José diz assim pro copeiro, para quem ele decifrou o sonho e falou exatamente aquilo que ia acontecer com o copeiro. E ele diz assim, fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora eu estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. José também, ele não queria estar dentro daquela prisão. Não era o que ele tinha sonhado para a vida dele, mas era necessário. Era o processo pelo qual José tinha que passar. E quantas vezes eu e você temos que passar por processos que são dolorosos e nós não queremos ficar naquele lugar. E sabe o que é pior? Nós culpamos as pessoas porque estamos naquele lugar. Nós atribuímos culpa às pessoas por causa da nossa tristeza, porque a nossa vida não muda. Eu conheci um homem que ele sempre falava à mulher, anos de casamento. E ele dizia assim, sabe por que minha vida não muda, mulher? Por causa de ti. Já pensou? Anos de casamento. E ele dizia para ela, sabe por que minha vida não muda? Por causa de ti. Porque toda vez que eu vou fazer uma coisa assim, 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 não, tu diz que vai dar errado.
Pessoas que não conhecem a sua identidade, não conhecem a presença de Deus e o poder de Deus e aquilo que Deus pode fazer por elas, culpam os outros daquilo que a culpa é delas, porque o processo é delas. Aí ou então culpa os filhos, né? Ah, porque esses meninos, porque isso aqui é um tormento, porque não sei o quê, que eu nunca consigo fazer nada. Sabe? Pessoas que não conhecem o Deus que as chamou e que não entendem que há um processo e a forma que você vai se comportar dentro desse processo faz toda a diferença. Porque José viu uma grande oportunidade quando aquela mulher começou a dar em cima dele. Ela era a mulher de Potifar. Qualquer coisa, talvez, que ele quisesse e não tivesse. Ou por simples prazer. José era um homem, né? Na flor da idade, jovem. Mas não. Sabe? E aí você vai vendo a história de José, e por isso que eu sou apaixonada. José vem, só que José quer sair daquele lugar, como muitas vezes eu e você queremos sair dos processos que nós precisamos passar, que o Senhor está nos colocando. Aí José pede ajuda para o copeiro. Aí ele diz, me tira daqui. Fala para o faraó sobre mim, me tira daqui, tá tão ruim aqui. E olha que ele era o cara mais importante da prisão, depois do chefe. Mas aí a Bíblia diz que sabe o que acontece? O copeiro esqueceu dele. Porque entenda, não é no tempo que você quer. É no tempo que Deus determinou para acontecer. Não é quando você diz, Senhor, já tá bom, estou cansada, não quero mais chorar, não quero mais ficar nesse lugar. Senhor, pelo amor de Deus, tá me matando, tá acabando. Eu não tenho. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, oh, glória. Que a gente faz tanta barganha com Deus. Oh, meu Deus, eu chego lá. Não, Senhor, porque você não está entendendo. Não vou mais aguentar, Deus. Não, vocês vão me tirar daqui. Não, Senhor, eu estou até sem ar, Deus. Vai ficar sem ar, então, filha. Vai ficar bem aí sem ar. A gente fica querendo barganhar com Deus, querendo sair daquele processo que é para o nosso bem, porque o que a Bíblia diz para mim e para você? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembrei que quando o Renzo foi para Laranjal de Ari, eu fiquei muito brava, e eu queria que ele voltasse, e todo mês a gente ficava na expectativa de essa vez, é esse mês, vai voltar e não acontece, né? E eu tinha que culpar alguém por causa daquilo, e eu comecei a culpar ele. Porque é você, porque se você quisesse, porque se não sei o quê, porque se não sei o quê. E eu queria culpar alguém, porque eu só queria sair daquela situação em que eu me encontrava, eu não queria estar mais ali. Eu não queria todos os dias deitar numa cama vazia ali. Eu não queria que ele chegasse sexta-feira de madrugada, que ele viajasse de madrugada no domingo, que fosse aquela coisa. O meu aniversário ele não estava lá comigo. O da Kiara, o do Cauã também não. Amor, você não estava de nenhum dos três, eu acho que você não estava. É, né? E aí tudo. E a gente nunca tinha se separado assim. Eu não queria viver aquilo, porque estava doendo. Eu só queria sair daquele lugar. Eu só queria que ele voltasse, que tudo voltasse como era antigamente. Eu não queria mais chegar na célula e não ver o riso do meu lado e dizer, ah, meu Deus, sou eu mesmo que tenho que falar, pai. Sabe? Eu não queria, eu queria sair, eu queria fugir, eu queria correr. E toda vez que eu chegava na célula, então assim, é porque o meu marido tá para Laranjal de Ari. Só eu sabia quantas vezes eu chorava lá em casa. Um dia desse, a Giovanna e o Wellington viajou, acho que 3 dias, 4. Minha irmã, me diz aí, como é que tu conseguiu? Minha irmã, me diz aí, minha irmã, porque, meu Deus do céu. Falei, minha irmã, só o Senhor. E eu estava desesperadamente querendo sair daquele lugar e culpando o Renzo, porque era culpa dele, porque era ele que estava fazendo eu culpar aquilo. E o Senhor falou assim, te aquieta. Você só vai sair daí quando eu quiser. Você quer desesperadamente culpar alguém porque você não quer ficar no processo que eu coloquei você, mas você vai ficar bem aí. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Só que ninguém quer ficar na dor, irmão. Ninguém quer ficar num ambiente desconfortável para você, ninguém. Mas entenda isso, escute e grave. Quando você estiver nesse processo, quando você estiver nesse ambiente, não culpe os outros. Não culpe os outros. Porque eu quero te falar hoje, se você é um homem e uma mulher que anda com o Senhor e que está vivendo a vontade dEle e a mão do Senhor sobre a sua vida, colocando você naquele processo para te preparar, para te moldar, para fazer com que você esteja apto para receber o que Ele vai dar para você. E eu consigo ver quantos frutos eu tirei do tempo que o Renzo não estava ali todos os dias, né? Que ele estava ausente por conta do trabalho. Mas eu queria sair daquele lugar, e José também, só que a Bíblia diz que o copeiro esqueceu dele depois de 2 anos. Aí olha a mão do Senhor de novo. Faraó tem um sonho. Faraó tem 2 sonhos, na verdade. Ninguém, cheio de sábio, né? O Egito, uma potência. Ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Só, sabe quem? Prisioneiro. A chave escondida no momento certo, para a hora certa, estava lá na prisão. Hoje eu quero declarar na tua vida que você é uma chave escondida no momento certo, para a hora certa. Você não sabe qual é essa hora, mas o Senhor, Ele sabe. Você é uma chave escondida para o momento certo, para a hora certa. Faraó tem 2 sonhos e ninguém consegue decifrar o que Faraó sonhou, o que significava. Aí a Bíblia diz que o copeiro... Meu Deus! Eu errei. Tem um homem na prisão há 2 anos atrás. Olha como Deus é. Há 2 anos atrás ele revelou o meu sonho. Ele é um prisioneiro, pode chamá-lo, Faraó. Aí eis que o de repente de Deus acontece. José vem, se barbeia, prisioneiro, troca as vestes e vai se apresentar diante de Faraó. E José fala para Faraó, só quem pode, mais uma vez, está José lá saindo da prisão, injustiçado, e falando para Faraó, Faraó, só quem pode revelar os seus sonhos é o Senhor, o próprio Deus. E fala para Faraó os sonhos dele. E aí, né, Faraó, aquela euforia de saber que realmente aquilo que José estava falando era verdade. Quem que eu vou colocar ali? Aí ele dá a instrução para Faraó. Faraó, você precisa ter uma pessoa que administre isso para você, porque você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Faraó não é burro, não é nada, né? Quem poderá nos defender? Opa, eu, José. Aí Faraó escolhe José e coloca José como governador do Egito. Só tinha uma pessoa maior do que Faraó naquela nação. Só tinha uma pessoa maior do que José naquela nação, desculpe. Faraó. Um hebreu, prisioneiro, traído, abandonado, injustiçado, agora é o governador do Egito. Deus faz ou não faz aquilo que Ele diz que vai fazer? Só que existe um processo. E muitas vezes, sabe? Muitas vezes nós, por não entendermos isso, retardamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Uma pessoa te ofende, uma pessoa faz algo para você, te troca de lugar. Seja esse lugar físico, seja esse lugar na cadeira. Não quero mais sentar perto da fulana, porque ela falou isso de mim. Seja o que for, dentro da sua casa, alguém te magoa, você passa por lutas, você passa por ofensas. E você diz assim, Senhor, o inimigo está se levantando, Pai.
O inferno está se levantando contra a minha vida e o Senhor está falando: filho, deixa eu te falar, eu só estou querendo te preparar, eu estou querendo te disciplinar, eu estou querendo te moldar para você receber o que eu tenho para a sua vida. Vamos ver o que fala Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 diz assim, verso 7. Hebreus capítulo 12, verso 7 diz assim: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem. E a disciplina de Deus é sempre para o bem, a fim de que participemos de sua santidade. O que eu entendo com isso? Que a cada disciplina do Senhor, eu estou participando da santidade dele. Eu estou me santificando, eu estou ficando mais santo. Não é isso que o Senhor quer, que sejamos santos, parecidos com Ele? Então, a cada disciplina. Mas sabe o que eu acho? Porque Senhor, foi esse casamento. Esse casamento, Senhor, acabou com a minha vida. Não acabou nada. Me fala para mim, como é que o Senhor vai te disciplinar? Eu quero que alguém aqui fale para mim. Quando você pensa em disciplina do Senhor, poxa, o Senhor vai me disciplinar. Como é que você pensa que o Senhor te disciplina? Quem é pai aqui, disciplina seus filhos, pode ter uma ideia. Como que você pensa que o Senhor vai disciplinar você? Através de quê? Fazendo o quê? Provações de pessoas, situações. Sabe, o Senhor, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos mostrar a atitude correta, a forma certa de agirmos em todas as situações, mas Ele nos disciplina através de pessoas. Às vezes uma pessoa difícil é colocada na sua vida. E sabe o que você faz? Você quer fugir dessa pessoa. E Deus está falando, mas eu coloquei essa pessoa para te moldar, para te afiar. Sabe por quê? Porque você vai aprender. E quando você aprender, você vai participar comigo da minha santidade. Porque quando alguém nos ofende e nós não revidamos a ofensa, nós ficamos parecidos com quem? Quando alguém faz algo pra gente muito ruim e nós não nos vingamos dessa pessoa, nós ficamos parecidos com quem? Quando alguém nos magoa profundamente, nos trai, nos abandona, faz uma injustiça, e nós falamos assim, Pai, perdoa ele, porque eu perdoo. Perdoa ele porque ele não sabe o que ele faz. Nós ficamos parecidos com quem? Com Cristo. Nós participamos da santidade do Senhor, mas nós acusamos as pessoas. Sabe, para mim tem sido o meu maior desafio no Evangelho, é não olhar para as pessoas.
É não olhar para as pessoas, é entender que todas as coisas que acontecem na minha vida foi porque Deus determinou. Ah, Senhor, por que o Senhor mandou, né? A ciclana, isso é um calo no meu pé. A gente fala. Aí o Senhor diz, não, filho. Ela é para te corrigir, ela é para te observar, ela é para te falar assim, eu tenho que andar em santidade, ser reta e íntegra. Mas aí, sabe o que você faz? Você fica com raiva da fulana, você fica com raiva daquela pessoa ou daquela situação que está causando um desconforto. Entenda isso. As pessoas, elas são falhas, elas vão errar conosco, mas o Senhor, Ele não dispensa nada, porque Ele é o Deus que não nos abandona. Ele é o Deus que sempre está conosco. Ele é o Deus que a Bíblia disse assim, ó, e Ele estava com José. Ele é o Deus que está comigo, que está com você, que está com você, que está com você, que está com você. Ele é o Deus. Nós abandonamos o Senhor. O Senhor nunca nos abandona. Ele não nos abandona. Todas as vezes que nós temos medo, o Senhor diz presente. Todas as vezes que nós estamos injustiçados, o Senhor diz presente, estou aqui. Todas as vezes que você é traído, o Senhor diz presente. Então por que você vai olhar para a pessoa que fez isso e você não consegue olhar para aquele que está dizendo presente, eu estou aqui? Por quê? Porque a gente só não consegue mudar o foco e olhar para quem realmente a gente precisa olhar, o consumador da nossa fé, o nosso alvo. Só que nós caímos na mesma cilada todas as vezes. Aí Paulo vem e diz assim, ei, a tua luta não é contra carne nem sangue. Não é, você está olhando errado. É contra quem está por detrás. E você só vence o de trás com as armaduras do de cima, do Todo-Poderoso, daquele que é muito mais. Você só vai vencer o de trás sendo igual àquele que te chamou. Só que nós, eu vou matar, não quero mais papo, eu vou acabar, eu vou não sei o quê. Desejo de vingança, né, irmão? Presta bem atenção. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, verso 30, pois conhecemos aquele que diz, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merece. Sabe qual é o nosso problema? Achar que nós somos maiores que Deus, que a nossa vingança é maior que Deus, porque se eu não fizer, Deus, tu não vai fazer. Sabe, Jonas que não queria ir lá para Nínive, né? Não. Eu sei o que eles merecem. Eu sei o que essa pessoa que me causou essa ofensa merece. O senhor não sabe. O senhor está vendo aí? O senhor vai esperar 400 anos para mandar o povo de fora, até a maldade de todo aquele povo que está lá subir. A iniquidade até o Senhor dizer chega. Não. E nós nos julgamos melhores que Deus. O único problema é que quando a canoa, o caldo entorna para o nosso lado, não, Senhor, peraí. A mão está pesada demais. Queremos misericórdia, mas não agimos com misericórdia. Sabe? O Senhor fala para nós hoje, entenda, pare de olhar para as pessoas, pare de culpar as pessoas. Porque é o fulano. Porque é o ciclano que não me deixa sair dessa situação. Minha irmã, Deus me escolheu. Se Ele colocou o ciclano na minha vida, o ciclano vai me moldar e eu vou sair dessa situação para eu chegar onde o Senhor falou que eu ia chegar. Porque naquele dia José é levantado como governador. E aí, pasme, acontece exatamente aquilo. 7 anos de fartura e depois chegam os 7 anos de fome. E aí nesses 7 anos de fome, o que acontece? Olha só. Os irmãos de José vão descer lá no Egito. Jacó fica sabendo que no Egito tem comida. Aí ele diz, reúne os irmãos, os 10, porque o Benjamim, o mais novo, não, que já levaram José. José já morreu, o filhozinho dele preferido. Aí o que ele faz? Ele escolhe outro filho preferido, agora é o Benjamim, né?
filho da Raquel, da mulher que ele amava. Aí ele manda os 10, vão lá no Egito. Jacó tinha dinheiro, vão comprar comida, que eu tô sabendo que lá tem comida. Aí diz que os 10 chegam lá. Quando os 10 chegam, vamos fazer um cálculo? José foi levantado com 37 anos de fartura, 17, 13, 7, 20 anos. 20 anos depois, já pensou? Lá estão os irmãos de José na frente dele. 20 anos depois. E eu me perguntava todos os dias, meu Deus, e o coração de José? E o coração de José? 20 anos depois, lá estavam os irmãos de José na frente dele. Não sabe o que é, eu imagino, quando José viu. E a Bíblia diz que eles não reconheceram José. Não reconheceram. José provavelmente já falava fluentemente a língua do Egito, né? Um homem todo arrumado, de cordão que Faraó colocou, anel, maquiado, essas eram as roupas dos egípcios. E aí os irmãos dele chegam na frente dele e ele, não é possível. Isso não está acontecendo, está. E ele entende exatamente que quem fez tudo aquilo com ele não foram os irmãos dele. Não foi a mulher de Potifar, não foi. Foi o Senhor. E aí ele arma um plano. José arma um plano para ver Benjamim. José arma um plano para eles voltarem. Vai lá, acusa eles, diz que um vai ficar, trazem o Benjamim e tal. E eu quero ler com você no capítulo 45. E quando Benjamim vem, né, os irmãos voltam. E fica um irmão, quando eles voltam e vêm pegar mais alimento, porque depois de 2 anos, se eu não me engano, a Bíblia diz que a fome está muito grande. E aí Jacó deixa José voltar com Benjamim, porque Jacó tem medo de que Benjamim se perca também. E aí José arma um outro plano. Quando eles chegam e José vê Benjamim, né, vê o irmão dele, mesmo pai, mesma mãe, aquele negócio todo, né, José se emociona e José arma outro plano. José coloca uma taça de ouro na mochila, na sacola de Benjamim. E aí quando eles estão indo embora, né, eles vão ser revistados, José manda revistar e chega lá, não, a gente jamais, eles já tinham na outra oportunidade, porque foram 2 oportunidades, José mandou colocar dinheiro na sacola deles. Quando eles voltaram com Benjamim, eles devolveram o dinheiro. Ele falou, não, a gente jamais levaria algo daqui, a gente até trouxe o dinheiro de volta. Mas José manda colocar a taça de ouro e Benjamim pega, ele diz assim, aquele que foi pego com a minha taça vai ser escravo. Aí eu quero que você veja esse discurso agora. Desculpa, capítulo 44, verso 18. O mesmo Judá que disse assim, não, vamos vender José, vamos vender, 20 anos depois, vamos matar não, vamos ganhar dinheiro com ele, ele é sangue do nosso sangue. Ele diz assim, 44, verso 18, então Judá deu um passo à frente. Nessa hora José está dizendo que Benjamim vai ficar com ele, que Benjamim vai ser o escravo dele, porque a taça foi pego junto no saco de Benjamim. Aí Judá vem e diz assim, Judá deu um passo à frente e disse, por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos, você tem pai ou irmão? Nós respondemos, sim, meu senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e o nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse, tragam-no aqui para que eu possa vê-la com os meus próprios olhos. E nós respondemos, meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse, vocês não me verão novamente se não trouxerem o seu irmão. Ele está contando aqui da primeira vez o que aconteceu. Judá está explicando tudo para José o que aconteceu. Ele diz, assim voltamos para o seu servo, nosso pai. Contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse, voltem, comprem mais mantimentos,
Nós respondemos: só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos. Um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algo mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu Senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor garantia ao meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhe revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. E aí a gente vai para o 7, ele diz: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Aquele homem estava diante dos 10 homens que o traíram, que o venderam. Dos 10 homens, imagine você, 20 anos depois. Aquele homem sabia exatamente que aquelas pessoas, elas só tinham sido instrumentos de Deus para ele estar onde ele deveria estar. Eu quero te falar que o teu casamento é instrumento de Deus para você ser quem Deus quer que você seja. Entenda isso. Eu quero te falar que os teus filhos são instrumentos de Deus para você ser o pai e a mãe que Ele quer que você seja. Eu quero te falar que os teus amigos, as pessoas que o Senhor coloca ao teu redor, são instrumentos de Deus para Ele te moldar, para Ele te disciplinar, para Ele fazer com você exatamente aquilo que Ele planejou antes de você nascer. Para Ele fazer com que você cumpra o seu propósito. Então para de estar culpando os outros. Para de ficar com o olho no outro e dizer: é porque o outro, é porque se não fosse essa situação, é porque se não fosse isso daqui que estivesse acontecendo na minha vida. Não, Senhor, eu quero aprender, porque eu sei que depois disso daqui tem algo grande me esperando. Eu quero aprender, Senhor, porque eu sei que depois disso daqui tem algo grande me esperando, porque o Senhor é o Deus que não me abandona, o Senhor é o Deus que está comigo, seja na prisão ou seja na casa de Potifar, seja nos meus momentos de alegria ou seja nos meus momentos de tristeza. Quando eu sou traído, o Senhor está comigo. Quando alguém faz injustiça comigo, o Senhor está comigo. Quando eu me sinto abandonado, quando eu sou abandonado, o Senhor está comigo. E agora, Senhor, eu não vou mais olhar para as pessoas, mas eu vou olhar para o Senhor que está comigo. Quando você está com medo, o Senhor está com você. Ontem eu vivi algo muito engraçado. A Kiara, ela é
tem mais medo, assim, né? Ela sente mais medo para esses negócios de bicho, essas coisas. E parece uma coisa para tratar ela. No quarto dela sempre dá uma coisinha. Lá em casa tem umas giazinhas assim desse tamanho que aparece de vez em quando, que eles são nossos amigos, né? Desse tamanho, mano. Aí ontem ela foi, né? Deu 9 horas, Gia. Você sabe o que é Gia? Aquele sapinho, né? Gia assim, pequenininha. Cutaca, né? Não sei como é que vocês chamam. Mas é aquele bem pequenininho assim. E aí, a filha tá na hora de dormir e tal. Ela tava estendendo uma roupa pra mim, terminou, tá na hora de dormir e tal. E quando eu vejo ela, mãe! Eu falei, ai meu Deus do céu, vai de novo. Que foi? Mãe, tem um bicho no meu espelho. Tem um bicho no meu espelho, mãe, tem um bicho no meu espelho. Aí eu, meu Deus do céu, Kiara, cadê? Eu, tá, fica aí. Ela fica lá no corredor, aí eu vou, né? E quando eu vi, era uma baratinha assim, desse tamanho, né? Eu falei, barata veio parar aqui, de onde? Pode ser tu inimigo. Aí eu peguei a sandália, fui lá, matei. Mãe, é magia. Minha filha, não é magia. É uma baratinha desse tamanho, minha filha, não é. Olha só, vem cá, eu já matei. Já até peguei com guardanapo ela, minha filha, já joguei e tal. Ela lá agoniada e não conseguia mais dormir no quarto dela, porque hoje ela me falando, né, que a barata ia entrar no ouvido dela, que ia ter outra e que não sei o que, aquele negócio, né? Porque a gente é assim, né, meu irmão? O inimigo aproveita as circunstâncias. Aí eu tava lá no quarto com o Renzo, né? E ela chegou, aí ela não conseguiu dormir. Eu falei, cara, você vai ficar aí. Você vai ficar no seu quarto e tal, não sei o quê. Tudo bem. Ela ficou lá, mas com medo e trocou a coisa, não sei o quê. Quando eu vejo, tá ela em pé lá na minha frente no Renzo. Aí ela aparece assim, sabe? Não, susto. Cara, que foi, minha filha? Não, mãe, eu não tô conseguindo dormir e tal. E aí eu, volte pro seu quarto agora. Falei pra ela, né? Volte pro seu quarto agora, Kiara. Vá lá e vá dormir. Só que sabe quando você faz algo e você fica com o seu coração pesado? E por isso que eu disse que nós precisamos do Espírito Santo para educar os nossos filhos. E eu fiquei com o meu coração pesado. E eu falei, pô, Senhor, por que eu tô sentindo isso, né? E eu falei, caramba, ela estava com medo, ela veio procurar ajuda. Será que foi certo eu mandar ela voltar pro quarto dela, né? E porque o meu desejo era que ela vencesse o medo dela e fosse lá e enfrentasse, né? Só que o Senhor ministrou algo no meu coração hoje de manhã e eu entendi por que eu estava com o meu coração pesado. Ele disse assim, quando você está com medo, eu não falo para você, volta e vai lá e faz sozinho. Eu vou com você. Eu não te abandono. Eu vou com você quando você está com medo. Eu não falo para você voltar, para você enfrentar o seu medo sozinho. Eu vou lá, você deveria ter ido lá e você deveria ter falado, filha, eu estou aqui. Você vai dormir, eu estou aqui. Você vai ficar no seu quarto, você vai vencer. Porque eu estou aqui com você, porque eu não te abandono. Eu vou com você. Quando você está com medo, o Senhor está com você. Entenda isso. Quando você passa por situações ruins, mesmo que você não veja, Ele está com você, porque Ele é aquele Deus que não nos abandona. Ele não larga a nossa mão, Ele não larga a nossa mão. E ontem eu larguei a mão dela. E eu mandei, porque o meu desejo era que ela só vencesse aquilo. Mas sabe, quando nós temos que ir para a guerra e enfrentar as nossas batalhas, entenda isso de uma vez por todas. Você não está sozinho. Existe alguém segurando a sua mão, existe alguém do seu lado, existe alguém que não te abandona. Ele não olha para você e diz, vai lá e resolve. Ele diz, vamos lá, você vai lá e eu estou bem aqui com você e você vai vencer isso. Fique de pé, por favor. Entenda isso, igreja. Você tem um Deus que está com você, entenda isso. Pare de olhar para as circunstâncias e pare de olhar para as pessoas como se as pessoas fossem um fardo, fosse um peso na sua vida. Elas não são. Sabe o que as circunstâncias e as pessoas são? Ah, meu Deus, elas são obra-prima. Obra-prima para o Senhor trabalhar e te moldar.
Que você possa, assim como José, olhar para quem te feriu, para quem te magoou e dizer assim: ei, fica na paz. Foi Deus, ó. Foi Deus que permitiu tudo isso aqui. Foi Deus, sabe por quê? Porque Ele queria que eu aprendesse a perdoar. Ele queria que eu me parecesse com Ele. Foi Deus que fez isso. Fica na paz. E sabe o que é melhor? Quando eu disse, Deus está com você, Ele não te abandona, Ele não mente, Ele cumpre aquilo que Ele te prometeu. Se você está dentro do propósito dEle, Ele cumpre. Ele cumpre. Quando a família de José foi morar no Egito, porque sim, depois todos eles foram para lá e eles moraram lá. E Jacó morre. E os irmãos de José ficam com medo de José, depois da morte de Jacó, se vingar deles. E aí José responde para eles assim, ó: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigar vocês? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Oh, glória a Deus. Sabe por que Deus planejou tudo para o bem? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Ei, se você está aqui, é porque você foi chamado segundo o propósito de Deus para a sua vida. E ele diz assim: Ele me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então não tenham medo, eu vou continuar cuidando de vocês. E aí José diz assim, ó: em breve eu morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Oh, glória! Aquele Deus que fez aquela aliança com Abraão e disse para Abraão: Abraão, essa terra é de vocês. Vocês vão ficar com essa terra aqui, ó. A tua descendência vai ser estrangeira, vai ser escrava numa outra nação. Mas escuta o que eu estou te falando, Abraão. Eu vou trazer eles de volta depois de 400 anos, depois de 430 anos. Aquela descendência voltou para aquela terra. Porque aquele Deus que te dá a promessa, Ele cumpre. Ele cumpre a promessa que Ele te dá. Então você não precisa culpar os outros, você não precisa culpar as situações, você não precisa culpar uma enfermidade, você não precisa culpar uma ofensa. Você não precisa, você só tem que olhar para aquele que te chamou, aquele que escreveu a tua história e dizer: ei, Ele está usando tudo isso aqui é só obra-prima para Ele me moldar, me transformar, me fazer parecido com Ele. Às vezes nós carregamos tantos pesos, tantas coisas. Culpamos as pessoas. Ah, sabe por que a minha vida é assim? Porque me abandonaram. Ninguém deve nada para você. E para quem você devia tudo, o preço já foi pago. Então hoje eu quero te chamar aqui na frente. Preste atenção o que eu vou falar para você.